Porque ninguém morre, pô. Tem gente que vai nesses lugares e eles fazem assim, um trabalho lá, diz que a pessoa vem conversar com o outro, a pessoa que já morreu, vem conversar. Não, menina, isso aí não existe. Porque a pessoa morre uma vez, quando a pessoa morre, a pessoa já vai para o seu lugar. Lembra quando Jesus falou aquele homem que estava lá do lado da cruz? Jesus falou, até hoje mesmo, a Sara não faz comigo. Tudo que isso vai não volta mais aqui não. Falou, Deus vai com o morto, nem não viu. Só naquele dia da ressurreição, todos vão voltar quando ressuscitar, né? Quando sair do mundo, sem lá aquele que fala que o mar, toda a terra, o mar, tudo vai, os mortos vai sair, ressuscitar, né? Jesus, o julgamento, todos nós vamos ser julgados, todos nós. Não, porque tem gente que uma vez eu fico passando pregando, falando assim, que os crentes não vai ser julgados. Disse, mas não vai. Disse que não vai. Não vai não. Ontem eu vim pra casa da minha mãe na fisioterapia, né? Aí pra ela voltar, ela foi a prestação embora. O carro dela deu problema. Na embreagem. Foi daqui lá, parando o carro, indo. Só que ela foi mecânica, a mãe estava vindo atender ela lá ontem, ela tá com 2 filhos lá perto da casa dela, tá com o carro lá, não tá podendo nem sair. Agora, hoje à tarde, antes de eu sair lá do meu serviço, aí eu tô assim, tipo assim, uma situação bem assim, sabe? Porque eu tô vendendo o ponto lá que eu falei, né? Agora, a tardezinha, a moça lá da imobiliária tá passando lá, ela quer passar a casa do fundo, e ela passou lá. Esse mês de novembro, né? Falou assim que o dono do imóvel ela deu uma avaliada no preço, porque talvez ele vai querer vender lá o imóvel. Ah, meu Deus, agora ela não vai querer. Então, daí, nesse caso aí, eu não vou poder nem estar passando café vendendo imóvel, porque se ele decidir dar de vender, né? Aí tô meio assim, meio a situação meio assim, meio complicada. Eu já pedi para orar por mim nessa casa aí. Até falei pro João colocar ali o nome de uma criancinha aí também, que a avó dela falou que a menina tá. Tudo já deu certo, é questão de colocar a fé em prática. Quero colocar a fé em prática, ela está bem na vitória já. Então, põe a fé em prática. A mãe tá gestante, daí o médico pediu para ir lá segunda-feira, porque parece que está dando algum probleminha para averiguar direito o que está acontecendo, sabe? Aí eu falei, vou colocar o nome lá no caderno, né? Amém. Cumprimento a todos no Pai do Senhor Jesus, amém? Amém. Graças a Deus, estamos aqui reunidos, mais uma quinta-feira. Vamos colocar nossos pensamentos em Deus, que nessa noite podemos receber uma grande bênção. Só por estarmos aqui, já estamos sendo abençoados. Então vamos fazer uma oração rápida e a gente vai passar para o irmão, vai pregar a palavra de Deus com ousadia nessa noite, amém? Graças a Deus. Senhor nosso Deus, Pai poderoso estás no céu, graças te damos, Senhor, por esse culto, Senhor, por essa noite de louvor, adoração. Estamos aqui reunidos, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Fala nos nossos corações, toca nossas vidas, Senhor Jesus. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, o nosso lar. Abençoa, Senhor Jesus, a vida do pastor que está aqui presente. Abençoa a casa dele, o lar, a família do irmão nessa noite, Pai, o ministério do irmão que tem pregado a Tua palavra com ousadia, com conhecimento da Tua palavra. O Senhor venha abençoar a irmã que está aqui, Senhor, nessa noite, a família. Apresentamos a Isabela, Senhor, nessa noite, que essa menina venha ser abençoada. Profetizamos, Senhor, sobre a vida dessa menina, Senhor, que ainda não nasceu, Senhor, que os Seus anjos estejam guardando, estejam cuidando, Senhor, que seja uma bênção, Senhor, essa menina, Senhor. Nós consagramos ela a Ti, Senhor. Abençoa a família da irmã, a Carla, a Cauana, o Pietro, Senhor. Em nome do Senhor Jesus.
Abençoa aquela casa, aquele lar, Senhor, nessa noite. Abençoa a minha vida, Pai, a vida da minha mãe que está presente. Pessoas que estão sendo abençoadas assistindo as lives, Pai. Graças te damos, Senhor, pelas pessoas que estão assistindo, que elas venham conhecer a verdade que o irmão prega aqui nessa casa, nesse lar, todas as quinta-feiras, Pai. O Senhor vem abençoar as famílias, Senhor, nessa noite. Abençoa a cidade de Londrina, o prefeito que ganhou. E o Senhor toca, Senhor, nos nossos governantes para que a gente tenha prosperidade na agricultura, que a gente tenha trabalho. Abençoa, Senhor, o Brasil. Abençoa o mundo, Senhor. Sabemos que estamos vivendo dias de guerra, conforme está escrito na palavra, tudo tem se cumprido, tem chovido no deserto, lugares que têm abundância estão secando os rios, temos rumores de guerra, temos um cenário, assim como a Bíblia fala, assim como o Senhor determinou, todas as coisas estão acontecendo. Graças te damos, te louvamos, te exaltamos. O Senhor vem abençoar, Pai, nessa noite, as creches, hospitais, presídio, moradores de ruas, viciados, alcoólatras, viciados que estão na rua. Se tiver alguém assistindo, que o Senhor venha abençoar, para que a pessoa venha ser libertada do vício. Em nome do Senhor Jesus, fica conosco, abençoa as famílias. Daqui a pouco o irmão vai estar fazendo mais uma oração, complementando, pregando, cura divina nessa noite. A gente recebendo livramento, recebendo bênçãos, recebendo saúde e comendo o pão da vida, que é a palavra do Senhor, para nos edificar, porque nem só de pão vive o homem. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Só o Senhor é Deus. Aleluia, Jesus. Só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Moisés fez a oração, Jeová lhe respondeu. Não temas, ó Israel, só o Senhor é Deus. Aleluia. Conta pra Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não desanime com a sua cruz. E o que tu precisa, conta pra Jesus. E o que tu precisa, conta pra Jesus. Aleluia. Fé, mais fé, amor, mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Aleluia. Palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus podemos sentir a presença de Deus nesse lugar, nessa humilde casa. Pai, gratidão, Senhor, pela adoração, os irmãos aqui adorando a sua santidade, a tua majestade, o teu poderio, a tua glória. Perdoa as nossas falhas, Pai, nossos pecados. O Senhor prepara a vida do irmão nesse momento. Senhor, unge, Senhor, a vida dele, Senhor, vai pregar a tua palavra, Senhor, que vai trazer instrução nessa noite para a gente consertar, se caso necessário, para a gente ser abençoado nessa noite, para famílias da gente se converter, ser abençoado nessa noite. A pregação vai ser maravilhosa nessa noite. Eu posso sentir, aleluia, santo é teu nome. Abençoa a vida do pastor, graças te damos, Senhor. Estamos já abençoados no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus.
quero saudar toda a igreja de Deus na paz do Senhor Jesus. Amém, meus amados e queridos. Por gente, bate palma para o Senhor Jesus. A glória, o louvor, a adoração, a gratidão é dada ao nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Ele vive, Ele reina para todo sempre. Ele está aqui essa noite para nos abençoar, nos dar vitória, operar sinais, maravilha e prodígio. Nós estamos aqui essa noite na presença dEle para prestar nosso culto de adoração, de louvor, celebração ao nome que é poderoso, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Neste momento nós vamos orar, falar com Deus, suplicar nessa noite as misericórdias de Deus sobre toda a família da face da terra, porque as famílias é o patrimônio maior que Deus tem na terra, é a família. E nós precisamos estar intercedendo, orando pela família da face da terra, porque a tribulação é muito grande, as aflições, os problemas cada vez mais aumentam, e nós devemos estar com fé. A Bíblia fala que o justo vai viver pela fé. Quer viver? Então tenha fé. Aí vive. Tenha fé que vive. O mal não vai te atingir. Nem você, nem eu, nem a nossa família. É ter fé. Ter fé em Deus. Se Deus não fizer por nós, nenhum homem na terra vai fazer. Então quem faz por nós é Deus. O que nós precisamos, nós necessitamos, quem faz por cada um de nós é Deus. Amém? Levanta a mão direita para Ele, então assim, ó. É para Ele, viu? Altíssimo Deus e soberano Pai que estás nos céus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Altíssimo Deus e soberano Pai que estás nos céus, Pai, nós queremos te adorar, te magnificar, te bendizer, meu Pai, neste momento abençoado de oração, a sua presença. Nos permita neste momento adentrar ao seu santuário, ao Santo dos Santos, neste momento, Pai, nos prostrar diante da sua majestade, sua santidade, sua grandeza, para glorificar, para bendizer e magnificar o nome que é sobre todo nome, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele glória, louvor, adoração e também gratidão. Pai, muito obrigado pela vida, pela saúde, pelo trabalho, pelo salário, pela chuva, pelo sol, pelo frio, pelo calor e pelas suas ricas grande misericórdia, Pai. Perdoa nossos pecados, nossas fraquezas, nossas faltas, nossos erros. Pai, nessa noite abre o céu em direção a essa casa de oração e manifesta que a sua glória, o seu poder, a sua graça, repreendendo, Pai, nessa noite por terra todo mal, barreira, impedimento, muralha, falta de fé, incredulidade, lança todo mal por essa noite. E que o nome do Senhor venha ser glorificado, exaltado e magnificado, alcançando essa noite pai de família, mãe de família, alcançando, Pai, todos que pediram oração essa noite, de oração, alcança, socorre aquele pai de família, aquela mãe de família, aquela criança, aquele jovem, meu Deus, ocorre, aquele adolescente, meu Deus, meu Pai, família se encontra, Pai, lutadas, consola os corações abatidos, meu Pai, família se encontra, Pai, em tristeza, em abatimento, em sofrimento, em angústia, em dor, em indecisão, sem saber o que fazer, sem rumo que tomar. Meu Pai, dá a direção, porque eu sou a direção, sua palavra é a direção, meu Pai. Lâmpada e luz é a sua palavra para nossos caminhos, Pai. Santo e justo, Pai santo e poderoso, essa noite, Pai, vem agir, operar, trabalhar na manifestação de Pai. Continue com o Senhor Deus, operando sinais para mim nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Palma para Jesus. Você vem em breve na meditação aqui. Daqui a pouco vamos mudar aqui os utensílios aqui, livro de oração. Pessoas que nessa noite estão assistindo para essa live, para que Deus possa, com a sua misericórdia, sua proteção divina, abençoar todos que essa noite, também todos que estão nessa noite debaixo da nossa oração. Deus possa alcançar todos, abençoar, guardar, dar livramento e operar o grande milagre em nome de Jesus. Êxodo capítulo 14, no verso 14. Louvado seja Deus, exaltado seja o nome de Jesus. Pessoas que nessa noite, por ventura, estão assistindo essa live, sinta-se abençoados, guardados, protegidos pelas mãos do Deus que é bendito eternamente. E assim, o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Êxodo capítulo 14, verso 14. O Senhor pelejará por vós,
e vós calareis. Quando nós olhamos essa passagem aqui, irmãos, uma passagem muito importante, muito interessante, que para nós é uma lição de vida, para nós é uma direção para a nossa vitória. A nossa bênção, a nossa conquista, através da nossa fé em Deus. Através da nossa fé da palavra de Deus. Porque a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então isso aqui, quando nós ouvimos a palavra de Deus, isso aqui vai se tornando uma fé sobrenatural. Porque fé natural é aquela que todo mundo que fala, tem fé em Deus. Todo mundo vai falar isso aí, isso aqui é fé natural. Agora está falando de fé sobrenatural. Sobrenatural. Quando Deus nos leva por um deserto, nos leva por um beco sem saída, e nós achamos que para nós está tudo acabado, tudo terminado, mas aí é o momento de colocar a nossa fé em prática. Porque o justo vai viver pela fé. E quando nós meditamos essa palavra aqui, Deus leva o povo para uma situação que era um beco que não tinha saída. Era um lugar que não tinha saída. Mas quem levou lá foi o próprio Deus. Só para testar o povo, para ver o que ia sair do coração do povo. O que ia sair do coração do povo? Naquele deserto, naquele problema, naquela situação. Era um beco sem saída, não tinha saída. Mas quem que levou ele lá? Deus, próprio Deus. Só para ver o que vai sair. Adoração, murmuração, reclamação. Deus estava muito atento, observando todo o povo ali. E colocou um líder chamado Moisés ali, na frente do povo. Com uma cajado, com a vara na mão. A vara de Moisés, a cajada de Moisés. Isso aqui é importante para nós, irmão, para nós exercer cada vez mais nossa fé. Em momentos difíceis nossa vida que nós vivemos na face da terra, momentos assim de, quem sabe que o coração aperta, vem um momento assim que não estou vendo resultado, eu estou indo na igreja, estou orando, estou buscando, mas não estou vendo resultado. É aí que tem que colocar a fé em prática. A fé que você ouviu a palavra. Essa palavra que vai gerar a fé sobrenatural sobre a nossa vida. Era o que Moisés estava ensinando para o povo. Sobre a fé sobrenatural. Será que Deus vai perder aquela batalha ali? Ou será que Deus vai perder a nossa batalha que estamos enfrentando aqui essa noite? Qual a batalha biblicamente que Deus perdeu? Nenhuma. Ou será que Ele vai perder a nossa? Será que Ele perdeu a batalha daquele povo lá? Deus nunca perdeu batalha, meus queridos, e nunca vai perder batalha. Glória a Deus, aleluia. Tudo é questão de fé. De fé. Não estou falando de fé natural, não. Fé natural todo mundo fala que tem fé em Deus, né? É fé da boca para fora só. Isso aqui é fé sobrenatural, irmãos. De momento difícil da vida, momento de tribulação, quando as coisas estão cada vez mais apertando, aqui o povo estava em aperto. O povo estava em aperto. Mas aí que era o momento de colocar a fé em prática. Colocar a fé em prática em quem? No Deus invisível, Deus que eles não estavam conseguindo enxergar, não estavam conseguindo ver. Mas através da fé, eles tinham que ter essa fé para sair daquela situação. Irmãos, se nós encontrarmos uma situação difícil que essa noite, onde está a nossa fé? Para nós alcançar a nossa vitória, atravessar do outro lado e cantar o hino da vitória como o Miriam cantou. Só o Senhor é Deus e só Deus é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O povo começou a falar muito, começou a reclamar muito, começou a falar demais. E quando, irmãos, as pessoas começam a falar muito, reclamar muito, falar demais, a pessoa acaba perdendo a bênção de Deus. Porque aí não está exercendo a fé. Aí está perdendo a fé. Está perdendo a fé do Criador. Porque não está vendo o resultado imediato. Quantas orações nós fizemos já, irmão, durante esse ano? Quantas vezes nós ouvimos a palavra do Senhor? Isso tem que gerar fé em nosso coração, em nossa vida. Amém. Para momento de aperto na face da terra, que a gente não vê saída, é aí que Deus vai agir. Glória a Deus. É aí que Deus vai operar. É aí que Deus vai trabalhar. Jó falou, ó, Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido.
Uma oração maravilhosa de Jó. Jó estava ali, irmãos, ó, naquela situação de doença, perdeu tudo. E ali Jó estava orando e buscando a Senhor ainda, em oração, tendo fé em Deus ainda, que tudo ia mudar na vida dele. Jó tinha fé que tudo ia mudar na vida dele ainda, o cativeiro ia ser virado ainda. Aquela situação era situação de momento, irmãos. Os momentos de provação que nós passamos na face da terra são coisas momentâneas. Deus não colocou no deserto para nós morrer no deserto, não. Deus colocou no deserto para nós aprender e conhecer mais quem é Deus. Aqui, Deus levou esse povo daqui para o povo conhecer quem é Deus. Qual é o Deus que levou vocês lá para esse lugar? Qual é o Deus que colocou Moisés como líder na vida de vocês lá? E falou para vocês: eis que o Senhor pelejava por vós, e vós calareis. Era o momento do povo ficar calado. Glória a Deus. E o povo estava conversando muito, reclamando demais, falando demais. E estava quase perdendo a bênção, quase perdendo a vitória. E o milagre estava bem pertinho deles já. Bem pertinho, o milagre está bem pertinho dele. Muitas vezes o milagre está bem pertinho de nós, irmão. Nós estamos reclamando, falando, assim, ansioso, afadigado, naquela inquieto. Aqui estava um espírito de inquietação tomando conta do povo. O povo estava inquieto. Nós temos que parar um pouquinho, refletir, sentar um pouquinho e começar a falar com Deus. Começar a falar com Deus. Oh, glória. Porque Deus vai estar bem pertinho de nós para nos ouvir, nos atender e nos dar vitória na situação que nós estávamos atravessando. O milagre estava bem pertinho. Estava bem pertinho. Era questão de momento. Moisés, o que você tem na mão? Ah, tem aqui um cajado, tem uma vara. Então toca nas águas. Toca nas águas. Moisés tocou nas águas. Deus mandou um vento oriental lá no deserto, tá vendo? Deserto. O vento veio do deserto, irmãos. Para abrir o mar. Para o povo passar, o povo atravessar. O milagre bem pertinho deles já. Ele estava todo inquieto, todo preocupado. Tudo conversando muito, falando demais. E o milagre estava lá, pertinho deles. Era só questão deles se calar para o milagre acontecer. Da inquietação sair do coração deles, da mente, eles ficar focados em Deus. Foi por isso que Moisés falou, ó, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. E vós calareis. O Senhor vai pelejar por vós. Porque o Senhor nunca perdeu uma batalha. Não é a batalha de vocês que o Senhor vai perder, não. Está vindo o vento lá do deserto. Está vindo o vento lá do deserto. O vento está vindo lá do deserto. Está vindo. Está chegando, está aproximando. Está se aproximando. E vai abrir o mar, que vocês vão atravessar. E quando abriu o mar, Miriam atravessou. Cantando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Falando, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Irmãos, nessa noite, vamos só se aquietar, vamos ficar em paz. Porque preocupação existe, tudo isso é normal. Preocupação na vida do homem, da mulher. A vida aqui é uma vida corrida, a vida cheia de problemas, cheia de luta, cheia de tantas coisas para se resolver. Mas tem uma coisa, irmãos. Aqui tem uma coisa muito importante. Que nós não podemos perder. Que é a paz. Porque essa paz, Aleluia. quem dá para nós é Jesus, viu? Glória a Deus. Essa paz quem dá para nós é Jesus. Essa paz nós não podemos perder, meus Glória queridos. a Deus. Aleluia. Essa paz nós não podemos perder. Essa paz, meus ouvintes, você não pode perder essa paz. Quem dá para você é Jesus. Tem preocupação, tem luta, tem problema. Tudo isso é normal num mundo tão corrido como estamos vivendo no dia de hoje. Mas a paz quem nos dá é Jesus. Essa você não pode perder. Nós não podemos perder. Nenhum de nós pode perder. Porque o milagre nessa noite já aconteceu nessa vida para a glória Aleluia, de Deus. Glória a Amém? Deus. Palma para Jesus. Era só uma questão de segundos, um momentinho. Aí Moisés, que era o homem de Deus, estava lá e falou, ó, você vai pelejar por você e vocês têm que se calar. Vocês estão falando muito, conversando muito, falando demais. Senhor pelejar por vós e vós calareis.
Então tem um momento que a gente tem que sentar, analisar, ficar quietinho, ter um momentinho mais com Deus, que Ele vai pelejar por nós. Ele não perde batalha. Não é a nossa que vai perder, não. A nossa batalha está ganha. Está ganha essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vamos orar aqui fora, Francine, em nome de Eu tenho um pedido de oração para fazer, que até eu falei com a minha prima que eu ia falar aqui, pedir agora para ela, que a minha prima que perdeu o filho dela lá, aí a esposa dele agora está assim, irada com a família da minha prima, sabe? Esse dia o advogado pediu para a minha prima ir lá na casa da esposa dele, para pegar o nome dos maquinários, para levar para advogado, né? Agora ela está falando que ela levou o queixo da minha prima, na polícia, minha prima tem que ir lá e amanhã ela tem que ir lá no fórum. E ela está falando que a minha prima quis ir lá invadir a casa dela. Não, fique tranquilo, falando um monte de coisa lá. Fique em paz, fique em paz. Amém. Tá? Fique em paz, porque Deus é Bloqueou justo. minha prima do telefone, sei que minha prima falou que vai considerar que nem uma filha. não Fique quero tranquilo, fazer irmão. mal, Fique né? tranquila, fique tranquila. Amém. Deus não perde batalha, não, irmão. Aham. Aleluia. Não perde batalha, O não. nome dela que eu ia colocar ali, viu, João? É. Eu esqueci, a Matilde. João colocou lá? Põe lá, João. Põe lá por E aquela gentileza. menininha lá, Isadora, Está viu? orando aqui em nome de Jesus. Viu? Isadora também. Eu tinha falado, eu tinha esquecido o nome. Matilde? É. Ai, família, amém. Eu devia fazer obra. É, Deus não perde batalha, não, irmão. Pode ficar tranquilo, fique em paz. Quando essas coisas estiverem acontecendo assim, ó, a gente tem que descansar, viu? Então, ela tem problema de saúde, tem problema na perna, mais de 30 anos que esse problema na perna assim. Ah, sim, nós Eu vamos ficar sofro com tranquilos. isso. Vamos ficar tranquilos, irmão. Vamos estar orando nesse momento aqui, porque a gente tem que orar. Tem que contar as coisas acontecendo, tem que estar buscando a Deus, estar em comunhão com Deus, buscar mais um momentinho com Ele, que as coisas, Deus faz tudo perfeito. Quer uma para cá, por gentileza, em nome de Jesus. Altíssimo Deus e soberano Pai que estás nos céus, Deus é no nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento eu oração, meu Pai. Aqui está os pedidos de oração, meu Pai. Quantos pedidos tem, Pai, no nível de oração? O Senhor conhece, o Senhor sabe tudo. O Senhor é poderoso, o Senhor é grande, o Senhor é soberano para realizar obras maravilhosas, meu Pai. Repreende, Pai, as barreiras, os impedimentos muralhas, meu Pai. Os obstáculos, lança do mal por terra, papai. Pai, conceda a bênção, essa família, essa casa, esse lar, meu Pai. Essa criança jovem, meu Deus, faz a grande obra, Pai. Meu Deus, meu Pai, nós confiamos no Senhor, no seu poder, na sua providência divina, papai. Nessa noite, com providência, para abençoar esse pedido de oração, meu Pai. Meu Deus, meu Pai, que estão os utensílios, meu Pai, com água, meu Pai. Agita, transforma, meu Pai, coloca a sua unção, a sua virtude do seu poder, meu Pai, seu milagre, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, estão os utensílios, Pai, vasilha com água, chave, celular, meu Pai, pessoa que na sua distância nessa live, meu Deus, alcança, venha guardar, proteger, abençoar, Pai santo e justo nessa noite, Pai, apresentação, Pai, todos os utensílios essa noite, Pai. Assim que o Senhor abriu o mar vermelho, deu vitória, Pai, para o povo nessa noite, Pai. Dá a vitória, Pai, esse pai de família, essa mãe de família, pedido de oração, meu Pai, vasilha com água, celular. Nesta noite, pessoa que está lá, meu Pai, conceda a bênção, a vitória, o milagre e a sua vitória essa noite, seja a vida de todos essa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Palma para Jesus. No começo de Deus, faça com a mão, porque vão receber a bênção de Abraão, a bênção dos patriarcas, viu? Então, não fique despreocupado, descansa, vamos saber descansar em Deus. Porque a fé nossa que move o milagre na nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Tem milagre que é alcançado com choro, com oração, irmãos. Tem milagre que acontece assim, igual o milagre de Ana. É choro, humilhação, oração, aí acontece o milagre. Glória a Deus. Altíssimo Deus e soberano Pai que estás nos céus, Deus, nós queremos te adorar, te magnificar, te ver este momento abençoado, Pai, na sua presença, pelas suas maravilhas, suas bênçãos, pelo louvor e pela oração, pela palavra, meu Pai, pela sua presença que é bendita aqui nesse lugar, meu Pai. Pai, continua abençoando a vida de cada irmão, família, lar, pedido de oração, meu Pai, continua abençoando, guardando, protegendo, resolvendo, Pai, das questões que sejam resolvidas essa semana, meu Deus, porque o Senhor é poderoso para dar vitória. Nós confiamos no Senhor, a nossa fé está somente no Senhor. Nós queremos a vitória, a sua bênção, que tudo será resolvido para a glória do seu santo e maravilhoso nome, no nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça em nossos corações. Todos dizem amém. Palma para Jesus. Amém. Amém.
Muito abençoado. Já assistiu